Oi, turminha legal. Continuando a série Presidentes do Brasil de trás para frente, falarei hoje sobre aquela que foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da República. Dilma Rousseff. Dilma Vana Rousseff nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 14 de dezembro de 1947, filha do imigrante búlgaro Peter Rousseff, que passou a chamar-se Pedro Rousseff, e da professora Dilma Jane Coimbra Silva. Seu pai, Pedro Rousseff, foi filiado ao Partido Comunista da Bulgária e frequentava os círculos literários. Chegando ao Brasil, após fixar-se em São Paulo, Pedro conheceu Dilma Jane em uma viagem a Uberaba. Casaram-se e fixaram residência em Belo Horizonte, onde tiveram 3 filhos: Igor, Dilma Vana e Ana Lúcia, falecida em 1976. Pedro Rousseff faleceu em 1962. Dilma iniciou sua vida escolar no Colégio Nossa Senhora do Sion, e cursou o ensino médio no Colégio Estadual Central de Minas, ambos localizados na capital mineira. Já na adolescência, participava ativamente de atividades políticas no movimento estudantil de Belo Horizonte, interessando-se por ideais socialistas. Em 1964, ingressou na política operária, POLOP, que foi uma organização criada em 1961, originária do Partido Socialista Brasileiro, onde militou. Houve divisão entre os militantes da POLOP, com relação ao método a ser utilizado na implantação do socialismo. Enquanto alguns defendiam a luta pela convocação de uma Assembleia Constituinte, outros preferiam a luta armada. Dilma ficou com o segundo grupo, dando origem ao Comando de Libertação Nacional, Colina. Época em que conheceu seu primeiro marido Cláudio Galeno de Magalhães Linhares, também defensor da luta armada. De acordo com seus companheiros de militância, Dilma teria desenvoltura e capacidade de liderança, sendo capaz de se impor perante homens acostumados a mandar. Não teria participado das ações armadas, pois era conhecida por sua atuação pública, contatos com sindicatos, aulas de marxismo e responsabilidade pelo jornal Piquete. Apesar disso, aprendeu a lidar com armas e enfrentar a polícia. Dilma e Galeno permaneceram algumas semanas em Belo Horizonte com o intuito de reorganizar o grupo. Em março, o apartamento foi invadido, contudo nenhum documento da organização foi encontrado. Perseguidos na cidade, a organização determinou que fossem para o Rio de Janeiro, época que Dilma tinha 21 anos e concluir ao segundo ano de economia. Era grande o número de mineiros da organização no Rio de Janeiro, porém não havia infraestrutura para abrigar a todos. Dilma e Galeno passaram um período na casa de uma tia de Dilma, a qual imaginava que o casal estava de férias. Mais tarde, ficaram num pequeno hotel e, em seguida, num apartamento. Galeno foi enviado pela organização a Porto Alegre, e Dilma permaneceu no Rio, ajudando a organização e participando de reuniões, bem como transportando armas e dinheiro. Nessas reuniões, conheceu Carlos Franklin Paixão de Araújo, advogado gaúcho que era chefe da dissidência do Partido Comunista Brasileiro, PCB, que abrigara Galeno em Porto Alegre. Dilma se apaixonou por Araújo, com quem viria a viver por cerca de 30 anos. A separação de Galeno e Dilma foi pacífica. Dilma participou de algumas reuniões acerca da fusão do Colina com a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, o que culminou com a origem da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, VAR Palmares. Segundo um integrante de buscas da Operação Bandeirante, OBA, Dilma era grande líder da organização clandestina, usava diversos codinomes, e teria recebido epítetos superlativos dos relatórios da repressão, definido como um dos cérebros dos esquemas revolucionários. Mesmo com grande quantidade de dinheiro, o VAR Palmares não conseguiu manter a unidade. Durante um congresso em Teresópolis, entre agosto e setembro de 1969, teria havido grande divisão entre os militaristas, focados na luta armada, e os basistas, que defendiam um trabalho de massas. Dilma estava com o segundo grupo. Enquanto os primeiros se agruparam na VPR militarista, liderados por Lamarca, Dilma ficou no segundo grupo, a VAR Palmares basista. Após a divisão, Dilma foi enviada a São Paulo, onde esteve encarregada de manter em segurança as armas que couberam a seu grupo.
Evitando mantê-las em apartamentos sem a segurança necessária, ela e a amiga Maria Celeste Martins, décadas mais tarde, sua assessora na Casa Civil, mudaram-se para uma pensão simples na zona leste urbana, escondendo o arsenal debaixo da cama. 3 vezes por semana, José Olavo Leite Ribeiro encontrava-se com Dilma, contudo, ele veio a ser capturado. Conforme relato de Ribeiro, após sofrer um dia de torturas, revelou o lugar onde se encontraria com outro militante, que era um bar na Rua Augusta. Em 16 de janeiro de 1970, foi obrigado a ir ao local acompanhado de policiais disfarçados. Seu colega foi capturado e, quando já se preparavam para deixar o local, Dilma, que não era esperada, logo chegou. Ao perceber que algo estava errado, tentou sair do local sem ser notada. Desconfiados, os policiais a abordaram e encontraram-na armada. Se não fosse a arma, talvez tivesse conseguido escapar, ressalta Ribeiro. Foi torturada por 22 dias com palmatória, socos, pau de arara e choques elétricos. Durante o período em que Dilma esteve presa, Carlos Araújo, que foi preso em 12 de agosto de 1970, teve um rápido romance com a atriz e então o simpatizante da organização Beth Mendes. Ao ser preso, encontrou-se com Dilma em algumas ocasiões, nos deslocamentos relativos aos processos militares que ambos respondiam. Ficaram alguns meses no mesmo presídio Tiradentes, em São Paulo, inclusive com visitas íntimas, onde se reconciliaram, planejando restabelecerem vida conjugal após a prisão. Dilma foi condenada em primeira instância a 6 anos de prisão. Havendo cumprido 3 anos, o Superior Tribunal Militar reduziu, então, a condenação a 2 anos e 1 mês. Teve também seus direitos políticos cassados por 18 anos. Seu nome estava numa lista encontrada na casa de Carlos Lamarca, com presos a que se daria prioridade para serem trocados por sequestrados, mas nunca foi trocada e cumpriu a pena regularmente. Ao sair do presídio Tiradentes, no fim de 1972 com problemas de disfunção na tireoide, Dilma havia sido condenada em alguns processos e absolvida em outros. Sua recuperação se deu no ambiente familiar em Minas Gerais, mudando-se para a casa de uma tia em São Paulo, e posteriormente para Porto Alegre, onde Carlos Araújo cumpria os últimos meses de sua detenção. Foi punida por subversão nos termos do Decreto-Lei 477. Dilma foi expulsa da Universidade Federal de Minas Gerais e impedida de retomar seus estudos na referida universidade, vindo a prestar vestibular para a economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, época em que ficou grávida e teve sua única filha Paula Rousseff Araújo. Início da vida política. Ainda em Porto Alegre, junto com seu marido Carlos Araújo, participou dos esforços de Leonel Brizola, 1922-2004, na fundação do Partido Democrático Trabalhista, sendo assessora de bancada do PDT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de 1980 a 1985. Também com o marido, dedicou-se à campanha do então candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Alceu Colares, que após eleger-se prefeito, nomeou Dilma como secretária municipal da Fazenda, sendo este o seu primeiro cargo no Poder Executivo entre 1985 e 1988. Em 1989 foi nomeada para o cargo de diretora-geral da Câmara Municipal de Porto Alegre. Alceu Colares foi eleito governador do Rio Grande do Sul em 1990, e indicou Dilma para presidir a Fundação de Economia e Estatística, a qual permaneceu no cargo até 1993, quando então foi nomeada secretária de Energia, Minas e Comunicações do Rio Grande do Sul, permanecendo até o final de 1994. Em 1995 e 1996, teve uma breve experiência como microempresária vendendo produtos variados a baixos preços, conhecidos popularmente como 1,99. Retornou à Fundação de Economia e Estatística, desta vez como editora da revista Indicadores Econômicos. As eleições de 1998 teve como vencedor o petista Olívio Dutra, com o apoio do PDT no segundo turno para o governo gaúcho.
Sendo assim, Dilma foi mais uma vez nomeada como secretária de Energia, Minas e Comunicações do Estado do Rio Grande do Sul, onde permaneceu de 1999 a 2002, quando filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 2001. Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2002, Dilma Rousseff atuou como ministra de Minas e Energia e foi também nomeada presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Sua gestão no ministério teve como pontos fortes o respeito aos contratos da gestão anterior, bem como os esforços dispensados para evitar um novo apagão, crise energética, como ocorrido entre julho de 2001 até fevereiro de 2002. Outro fator importante de sua gestão frente ao Ministério de Minas e Energia, foi a criação do Programa Luz para Todos, como um conjunto de medidas públicas do Brasil, que visa levar eletrificação a áreas remotas e com tarifas subsidiadas pelo governo federal, governos estaduais e distribuidoras. Em 20 de junho de 2005, o presidente Lula nomeou Dilma para comandar o Ministério da Casa Civil, tornando-se assim a primeira mulher a ocupar a pasta na história do país. Seu antecessor José Dirceu saiu do ministério por conta do escândalo do Mensalão, que foi um esquema organizado de compra de votos que ameaçou derrubar do governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2005. Em 31 de maio de 2010, Dilma deixou o Ministério da Casa Civil para concorrer às eleições presidenciais, sendo sua candidatura oficializada em 13 de junho pelo PT, tendo como vice Michel Temer. Em 3 de outubro de 2010, nas eleições presidenciais, Dilma obteve no primeiro turno 46,91% dos votos válidos, partindo para o segundo turno com José Serra, que atingiu 32,61% dos votos. Em 31 de outubro, Dilma venceu as eleições, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Brasil, com 56,05% dos votos, totalizando 55.752.529 votos. Em 21 de junho de 2014, oficializou sua candidatura à reeleição. Em 5 de outubro, dia do primeiro turno, obteve 41,59% dos votos válidos, classificando-se para o segundo turno com Aécio Neves, que obteve 33,55% dos votos. Dilma reelegeu-se presidente da República com 51,64% dos votos, totalizando 54.501.118 votos. Seu segundo mandato durou até agosto de 2016, quando, por força de um processo de impeachment, Dilma foi definitivamente afastada do cargo pelo Senado Federal por 61 votos favoráveis e 20 contrários, porém seus direitos políticos foram preservados, podendo a mesma candidatar-se em futuras eleições e exercer cargos de confiança. Hoje ficamos por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Curta e compartilhe este vídeo. Um forte abraço.